Hein, Dei? Firme e forte? Firme? Firme e forte. Então, Igual tá prego bom. no angu. Então, vamos que vamos. Sistema universal que faz a... Malu, Oi. a matéria para a prova vai ser só unidade 1 e 2, no caso. Não sei como é que vai ficar as provas, né? Nós não sabemos ainda como é que será, né? E depende muito do que será decidido de agora em diante aí a título do governo, né? Então, quando eles soltarem as decisões e as coisas vão caminhando, aí eu acredito que a Croton vai definir a melhor forma e aí nós vamos trabalhar dessa forma. Mas lembrando mais uma vez, vocês não levam prejuízo em nada, tá? Então, aí a prova vai ser da melhor forma possível, a gente ainda vai ver isso aí. Nós não recebemos instruções. Aí a matéria te respondendo, a matéria eu ainda não sei se vai ser 1, 2, só 1, 2 e 3, vai depender de quando vai ser. Né? Alô? Oi. Eu acho que a pergunta foi porque a unidade 13, ela fica disponível para a gente a partir do dia 13 de abril só. Deve ser por isso da pergunta. Não tem problema, não. Tem problema, não. A gente vai adiantando, porque como vocês estão observando, quando a gente utiliza esse tipo de metodologia, a gente, o conteúdo ele flui mais, né? Então, eu sempre faço isso, eu sigo e volto, tá? Mas eu acredito que daqui a pouco vai liberar para vocês e não tem problema não, vai ser a matéria de acordo com o que for na época. Combinado? Vocês estão vendo a tela aí agora? Sim. Então, o que vocês acham? Aonde que é importante, na opinião de vocês, a psicologia para a sua profissão? A gente falou isso no primeiro dia de aula, vamos retomar. Quero ouvir vocês agora. Como é que é? Como é que funciona? Empatia, colocar no lugar do outro. O que mais? É para você entender o cliente, paciente. Você fala mais alto porque eu não te ouvi. Conseguir entender a necessidade do cliente, paciente. Uhum. É para você entender a forma de como você vai falar as coisas para o paciente. Se colocar no lugar do outro e não meio que desesperar a pessoa, às vezes. Importantíssimo. E me passem uma situação. Por exemplo, a pessoa está em estado terminal, aí a família chega e fala que não quer que fale o quadro para o paciente. Aí você tem que chegar e falar com ele de uma forma mais abrangente, no caso, para ela poder entender a situação dela, mas não de uma forma que deixe ela desesperada. Exatamente. É um bom ponto. O que mais? Ou senão o cliente vai na farmácia, pede a opinião sobre o medicamento, aí você tem que saber o jeito de lidar com ele, sobre o efeito colateral. Às vezes o cliente vai procurar um medicamento para depressão. Você não pode falar direto que é depressão, tem que conversar com o cliente. Porque muitas vezes ele não pergunta para o médico para que é o medicamento. Aí tem que saber o que ele está sentindo para poder falar. Principalmente quando o medicamento é lá, psicose, ansiedade, para ajudar na depressão. Isso mesmo. O que mais? Eu acho que é mais isso mesmo, de tomar cuidado como que vai falar com o cliente. Lá na loja mesmo já aconteceu isso. Chegou uma senhora pedindo para aferir a pressão e estava muito alto, estava 18 e tal. E a menina falou com ela assim, senhora, você vai infartar.
Você não vai falar isso com o cliente. Ela ficou mais nervosa ainda e passou muito mais. Então, você não pode chegar falando assim com a pessoa. É por essas e outras que eu vejo como que essa palavrinha é importante para todo mundo, né? E principalmente para essa equipe aqui. O que vocês acham? Também saber trabalhar com um colega de trabalho, você saber agir. Pois é. É muito importante, porque nós já falamos de como funciona o trabalho em equipe, a questão da interação. Então, vocês têm toda a razão. Isso é muito importante, tá? Então, essa palavra aqui, esses exemplos que vocês deram foram excelentes. E ela mostra um ponto muito importante. Que seria o quê? Nós já sabemos, né, pela Organização Mundial de Saúde, que saúde não é simplesmente ausência de doença. Mas é o quê? O que a gente tem? Tem som aberto, gente, por favor. Mas quer dizer o quê? Também você tem que ter uma saúde mental, né? Dentro aqui disso, não é simplesmente, então, mais uma vez, a ausência de doença, tá? Nós temos que focar na promoção da saúde, um bem-estar físico, mental, todo né? Biopsicossocial, que a gente costuma falar, que é muito importante. Então, lembrando mais uma vez, esse modelo biopsicossocial, nós não podemos deixar de considerar. A colega falou muito bem aí, chega uma pessoa para ferir pressão, né? Para ferir PA na drogaria. Ou mesmo a nutricionista precisa no consultório dela para poder passar a dieta. Em determinado momento, voltando à situação da drogaria, a pessoa vira, como a colega citou aí, e fala, sua pressão está alta, você vai morrer, ou algo do gênero. Aí a pessoa cai mesmo, né? Durinha já, né? Vai só enterrar. Por quê? Porque nós estamos ali, enquanto profissionais da saúde, para poder tentar amenizar os efeitos. E a partir do momento, ainda mais envolvendo uma PA, que a gente fala que a PA tá alta, ela vai ficar alta e alta e alta, vocês concordam? Sim. E eu, Malu, a pessoa tem muita ideia de que com um profissional da saúde, tudo que ele fala, a pessoa leva muito em consideração. Então, a pessoa tem que ficar muito, em pensar muito bem no que ela fala, ainda mais para um idoso que ele, tipo assim, chega e fala, quem já falou, que ela vai infartar. A pessoa já na hora ela pensa, pô, vou morrer daqui a pouco, então ela vai ficar desesperada e isso acaba aumentando a pressão dela mais do que já estava. Exatamente. E acaba atrapalhando mais casos. Né? Ou então chega na nutricionista, aí assim, porque eu já contei para vocês que eu já passei por um nutricionista, né, que a consulta demorou 10 minutos, né? Depois eu só desci para a portaria e pedi meu dinheiro de volta. Aí eles me deram outra consulta com outro profissional. Mas imagina que você está numa consulta com a nutricionista e ela pergunta, o que você come? Como é que é seu dia a dia? Você vai e conta, como isso, isso e isso. Ela vira e fala assim, tá horrível, tá tudo errado. A pessoa acaba tomando duas posições, ou ela entende, tá tudo errado, eu vou melhorar, eu vou começar, ou então, tá tudo errado mesmo, deixa assim. Vai dar muito trabalho mudar, vocês não concordam? Exatamente. É a questão do trato, você saber dialogar com a pessoa, né? Isso. Então, a pessoa vira e fala assim, a sua situação não é a mais adequada, então nós vamos mexer um pouquinho nisso, para a gente conseguir um resultado melhor. Olha a diferença. Ô Malu, repete, por favor, que não deu para escutar. Ao invés da pessoa virar, por exemplo, né, a nutricionista, virar e falar assim, não, essa dieta, isso aí, essa alimentação, essa dieta que você falou, tá horrível. Aí a pessoa acaba tomando vários caminhos, mas um deles, por exemplo, é ela pensar, não, tá tão ruim, não vou mudar não, vai dar muito trabalho mexer com isso não. Ou então ela pode falar, não, então eu quero saber o que eu vou fazer de certo, mas sem a minoria, porque o pessoal desanima.
Gente, tem algumas palavras que eu quero que vocês não esqueçam, que eu vou pedir para vocês. É sempre, tudo errado. Você sempre come assim? São palavras pesadas. Então, o que a gente tem que dizer nesse caso desse exemplo da nutrição? Não, eu entendi a sua alimentação e tem algumas coisas aí que eu acho que a gente iria conseguir um resultado melhor se a gente mudasse um pouquinho o cardápio. Eu posso te sugerir outras coisas? Quando a pessoa, gente, faz parte do processo, ela se envolve mais, ela quer saber, compreende? O processo é outro do que eu chegar e falar, você está comendo errado, tem que comer assim, ó. Dou uma receita para ela e pronto. Não, vai funcionar. Até facilita no caso dela, dela se abrir mais e contar realmente a verdade, porque normalmente a pessoa sempre, ela nunca fala tudo que ela está comendo, ou se ela bebe, se ela fuma, é meio complicado. Exatamente. Malu, oi. No caso também, por exemplo, a pessoa ela tem o costume de comer, suponhamos, 8.000 calorias no dia. Nossa, aí, de repente, você vira para ela e fala com ela que ela tem que comer 800. Então, vai funcionar? Nunca vai funcionar. Nunca. Coitada, ela vai pensar, eu vou viver de azeitona. É alface. Não é alface, não. Azeitona porque é mais gordinha, porque se falar alface, eles saem correndo, não entra nem na porta. Verdade, eu tem que ter equilíbrio, falar, né? Porque eu adoro alface. Né? O equilíbrio é importante, né? E saber falar também. Exatamente. Então, por isso que nós estamos comentando aqui a questão da saúde. Um outro argumento que a gente pode usar também, tanto a farmácia quanto a nutrição, tem mais alguma outra turma, algum outro curso nessa turma, gente? Não, né? A farmácia quanto a nutrição é tentar mostrar que saúde Peraí que passou aqui. Que a saúde é muito mais. A pessoa precisa estar bem, ela precisa acreditar. Se alguém virar e falar assim para vocês, a partir de amanhã, se você der um pulinho de manhã, seu risco de se contaminar com o vírus diminui. O que você vai fazer? Vai pular todo dia de manhã. Vai pular e não vai ser um saltinho só não, porque para garantir você vai saltar várias vezes. 10 pulinhos. Isso mesmo. Vários. Por quê? Porque nós... É uma coisa fácil que você vai conseguir fazer para o seu próprio, a sua saúde. Exatamente. Gente, a linguagem Vou contar um caso para vocês. A linguagem que a pessoa usa com a gente é muito importante. Uma vez, eu trabalhava com meu pai, né? Porque eu trabalhava como optometrista, com negócio de óculos. E a gente fazia uma viagem, né? Que ia em várias cidades. E eu estava junto. Eu que dirigia. E aí chegou uma hora que eu fui mostrar um óculos para uma senhora, essa cena me marcou muito. Mostrei o óculos, aí a senhora me fez alguma pergunta, que eu não lembro qual, eu sei que eu lembro da minha resposta. Eu falei assim, não, isso aqui a senhora vai poder ler, a senhora vai poder... Falei outras coisas. Aí terminou, né, a pessoa acabou comprou o óculos, tudo. Meu pai me chamou num canto e falou assim, deixa eu te contar uma coisa. Você tem que dar exemplo que eles entendem. Eu falei assim, mas eu falei. Ele falou, não, você tem que dizer assim. Com esse óculos a senhora vai catar feijão, com esse óculos a senhora vai ver o bichinho do feijão, com esse óculos a senhora vai tirar bichinho do pé. Aí eu falei, pai, entenderam? Sim. Esse tipo de situação é tipo em caso de classe social ou de idade do cliente que você está atendendo, esse tipo de coisa? Exatamente. É para falar a linguagem que a pessoa entende.
que a pessoa entenda. E eu estava usando uma linguagem minha. Aí ele ainda me virou para mim e falou assim, você sabe que essa pessoa detesta ler? Eu falei, não, como é que você sabe? Ah, porque ela é conhecida daqui, parará, parará, uma senhora. Mas eu não sabia. Então, eu dei o exemplo meu, né? Que eu imagino que para perto vai ficar boa a leitura. E outras coisas. A gente tem que analisar o perfil do cliente. Lá na loja mesmo, a gente olha muito isso. Assim, tem um cliente que ele vai chegar na loja e ele vai falar assim, me dá esse medicamento logo aí que eu quero. E o que você vai fazer? Você vai dar o medicamento e liberar ele. Você não vai ficar explicando para que o medicamento funciona. Exatamente. Isso mesmo. Tá? Então, isso é muito importante. Quer dizer, isso vai fazer toda a diferença. Compreenderam? Sim. Pois é. Então, quando a gente muda aqui, agora eu estou na tela seguinte, tá? Então, o que seria esse uso de si, né? A forma do trabalhador se dedicar, tanto de corpo quanto de mente, todos os detalhes, tudo que compreende o quê? Aquela tarefa, aquele trabalho. E não somente instruções, assim, é para fazer isso eu faço, é para fazer aquilo eu faço. Só que, gente, atenção, isso aqui é só um ponto que eu quero que vocês percebam, mas isso tem muito a ver com o perfil. Porque, por exemplo, tem uma instituição que eu estou pensando aqui agora, que eu já, né, prestei consultorias, e essa instituição, você tem que chegar lá e esquecer essa linha aqui, ó. Tá vendo? Você só vai fazer o que estão te mandando nas instruções. Mais nada. Você não pensa e você não toma nenhuma decisão. Aí, se a pessoa é uma pessoa criativa, é uma pessoa que se envolve, é uma pessoa assim, dedicada, o que acontece? O que acontece, gente? Ela acaba perdendo a qualidade que ela tem, né? Ela não é contratada, ué. Exatamente, ela não é contratada. Por quê? Não é o perfil da instituição. Essa instituição em si, que eu estou me referindo aqui, que eu estou pensando nela, ela quer que o funcionário faça exatamente a instrução que está ali. Aquele funcionário que pensa, que é criativo, que gosta de tomar decisão, não serve para lá. Sendo que a grande maioria, né, um outro perfil de empresa, o que ela quer? Que seja uma pessoa que pensa, que reflete, que toma decisão, que corre atrás do processo de gestão. Percebem a diferença? Sim. A primeira empresa que é tipo a marionete, só faz o que ela designa a pessoa a fazer, no caso. Exatamente. E você não tem que comentar absolutamente nada. Tá? Um outro ponto aí que fala no capítulo, gente, que é o acidente de trabalho. Quem aqui já se acidentou? Ninguém? Graças a Deus, não. Coisa boa. Eu quis orientar. Oi? Em casa, pelo afastado. Não entendi. O se acidentar é aquele acidente leve ou aquele acidente que você tem que ficar afastado? Para mim, qualquer acidente de trabalho é acidente. Então, sim. Nem sempre tem afastamento. Você acidentou por quê? Pode dividir com a gente? Na loja, eu faço muito movimento. Eu agacho muito, eu abaixo muito. E eu não faço alongamento nem nada. Eu estava tendo um cliente e eu travei a coluna. Pois é. É fundamental.
né? O que eu quero que vocês compreendam é exatamente esse ponto. O acidente, a gente tem áudio aberto, fecha por gentileza. Tem, como é que eu digo? Alguns acidentes, na verdade, a grande maioria deles. Pessoal, por favor, o áudio. A maioria são provocados por falta de atenção. Tá? A falta de atenção é que causa acidente. É pressa, é que você está com raiva, é que você está com fome, é que você está com sono, é que você está você está achando aquilo chato, então você quer acabar logo para ir embora, aí tem acidente. Tá? Então, o acidente, ele pode ser permanente ou temporário, ele pode te afastar ou não, tá? Mas é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Pode acontecer com qualquer pessoa. Então, um ponto interessante aí. Saúde coletiva. O que vocês entendem de saúde coletiva? Hein, turma? Está escrito aqui. A gente chegou até essa matéria, na verdade, no primeiro período. Excelente. Então, me conta. Hein, turma? Foi voltado para o povo, né? Era tipo, como é que se diz, gente? Pesquisa essas doenças assim, para ter uma base, tipo o IBGE, ter dados concretos sobre tal tipo de doenças. É algo assim, tipo, não me recordo exatamente. Tipo. A saúde coletiva, né? Ela é a construção, né? É um desenvolvimento, são ações voltadas com foco na população, através de políticas de saúde, relação entre todos os processos de trabalho, exatamente as doenças, o que causa, o que incide, o que aumenta, o que diminui, a questão das classes, como é que aquilo vai ter impacto em tal ponto e no outro, tá? Então, a saúde coletiva, né, é uma coisa mais ampla. Ela busca o quê? Compreender o modo como a sociedade vê as necessidades e os problemas de saúde. E qual que é o objetivo dela? Organizar e enfrentar. Tá? Lembrando que a gente sempre está com o modelo biopsicossocial, o que significa atuar por meio de equipes, que é muito importante. Alguma dúvida, pessoal? Não. Turma? Não. Então, não. Tranquilo? Até então, tá tranquilo. Sim. Então, tá. Aí, antes da gente entrar mais um pouquinho, seguir mais um pouquinho, eu queria ouvir de vocês agora, né, dando uma pausa, que aí depois a gente está nessa aqui. Quem está trabalhando, nós estamos falando de trabalho, né, em saúde, quem está trabalhando atualmente? Eu, Regiane. Eu também estou. A Jennifer também. Não, peraí, Regiane, você está trabalhando com o quê? Farmácia. Farmácia. O que mudou na farmácia? O que mudou? Em relação à doença agora? Em relação aos últimos 15 dias. O que mudou? Agora a gente está tendo mais hábitos de lavar as mãos
toda vez que a gente atende o cliente, álcool em gel em cima do balcão, máscara, luva. Então, agora está tendo esses procedimentos que a gente não fazia antes. Marcação? Tem marcação no chão para as pessoas não encostarem no balcão. Excelente, muito bom. E na fila, a gente pede para as pessoas ficarem uma distância de um braço, mais ou menos, de um para o outro. Muito bom. Você está se sentindo mais segura? Eu estou pedindo a Deus. Mais segura, não. Porque eu trabalho do lado do hospital, que tem 5 casos suspeitos. Então, a gente fica meio receoso. Qual que você trabalha? Do lado do Hospital Life Center. Ah, do Life, tá. Então fica um pouco mais apreensiva, né? Que você quer dizer? Exatamente, Tá. Quem mais pode dividir com a gente como é que está sendo o trabalho? Rosa, como é que está sendo, Rosa? Eu trabalho no hospital, trabalho no laboratório. Não, eu sou técnico em laboratório, análise clínica. Sim. E como é que está sendo? Trabalho no Hospital Madre Teresa. O Hospital Madre Teresa é um hospital de grande porte, né? Que sempre esteve muito cheio, lotado, assim, de todos os tipos de paciente. A demanda agora caiu um pouco, porque está voltado mais pela doença, pela pandemia. Então, lá teve que desmarcar quase tudo, assim, consulta eletiva, cirurgias, exames, essas coisas assim. Então, hoje, até que o hospital criasse um fluxo, hoje já está atendendo, já começou a atender essa demanda já, outros tipos de demanda. Mas, assim, a demanda maior hoje é voltada para a pandemia, né? Então, lá, infelizmente, a gente já tem vários casos positivos. Alguns pacientes estão internados, outros estão em casa isolados. E a gente, como funcionária, a gente trabalha da melhor forma. Assim, acho que em todo o campo de saúde voltado à área hospitalar, está difícil para qualquer qualquer funcionário, né? A gente fica sempre apreensivo, porque mesmo que a gente não esteja na linha de frente, no meu caso, eu não estou na linha de frente, mas eu tenho meus colegas de trabalho que estão na linha de frente, e a todo momento a gente está em contato com eles. Assim, lá tem uma reunião diariamente, e tudo é passado para a gente. A Regiane falou um ponto importante. Mesmo a gente trabalhando no hospital, a gente tinha essas como é que chama? Essas habilidades, não, essas maneiras de ficar lavando a mão toda hora. A gente está lidando com o paciente, a gente trabalha, igual no meu caso, eu trabalho realizando exames, né? Mesmo assim, eu tendo contato com o paciente, o tempo inteiro eu tenho que pensar em mim e na minha família, porque tudo que passar para mim, eu levo para minha família, né? Então, assim, tá muito difícil. Eu tenho um filho em casa de 7 anos e, atualmente, eu preferi ficar mais distante do meu filho. Hoje, meu filho não fica comigo durante a semana. Eu vejo ele uma vez por semana. Porque na minha casa, eu e meu marido, nós somos da área de saúde. Então, assim... Muito bem. A gente Por tá mais procurando... difícil que seja, você está deixando ele em segurança. E assim, hoje está difícil falar assim, olhar para a pessoa e falar assim, você não é suspeito. Todo mundo ao nosso redor hoje é suspeito. Exato. Porque agora, como se diz, está comunitário, né? Um está passando para o outro. Infelizmente, assim, por mais que a gente tome os cuidados necessários, não tem como evitar, né? Isso mesmo, exatamente. Mas os cuidados ajudam muito. Tem que manter,
Muito cuidado quando retornar em casa, tirar sapato, o máximo de roupa que você puder. A gente faz isso, a gente antes não tinha o hábito de fazer isso. Hoje em dia a gente não entra dentro de casa mais com o calçado, as roupas, a gente tenta fazer o máximo para evitar esse tipo de coisa, né? Tem que ter esse cuidado mesmo, que como nós estamos falando, né, o trabalho em saúde, como é que influencia, que impacta nesse trabalhador. Isso mesmo. Quem mais pode falar? Bem, gente, tinha uma pessoa que quer falar junto com a colega. Beatriz. Oi, Beatriz. Eu trabalhei na Araújo durante muito tempo. E onde eu trabalhava, o cliente era, digamos assim, uma classe econômica melhor. Sim. Agora eu mudei para trabalhar na farmácia de bairro. E é tipo assim, numa comunidade. E Sim. Lá o pessoal tá nem aí. Não. Eu trabalho em frente a uma praça que é como se fosse o centro de encontro desse pessoal. E a praça fica o dia inteiro cheia, e o bar cheio, e a padaria, e a lotérica, e tudo fila e cheio. Eles não entendem ainda o que está acontecendo. Exatamente. Eu não sei se é por causa da região, que a informação é diferenciada, ou se realmente eles não estão nem aí, ou se não sei o que está acontecendo. A informação está aí para todos, né? Agora, as pessoas que às vezes estão mais abertas, elas conseguem ter uma visão, né? A visão é o quê? Você conseguir ver um pouco além, né? Uma visão diferenciada. Enquanto outras pessoas têm mesmo acesso à informação, mas preferem ainda não acreditar ou não ver que vai ser dessa forma, N coisas. Até negação mesmo, né? Quando saiu o pronunciamento primeiro na Globo, lá realmente teve um dia que parou tudo. Ficou bem vazio, ficou bem deserto. Mas depois que saiu do Bolsonaro falando que não tinha problema, parece que todo mundo saiu de casa junto assim, ó, e foi pra praça, de repente. Parece que eles juntaram para fazer um churrasco na praça. E como é que você está se sentindo trabalhando nesse local? Eu não sei o que pensar, porque é complicado. Na farmácia, a gente toma todas as precauções. A gente usa luva, o álcool fica disponível na bancada, sabe? A gente está evitando, a gente prefere um pagamento em cartão do que dinheiro. Assim, sempre limpando o balcão, mas quando a gente olha para fora, a gente fica pensando, gente, como assim que o povo não está preocupado com o nível que está chegando isso? Tantas crianças, sabe? Você tem que fazer principalmente os idosos que estão no grupo de risco. Das 6h30 da manhã, eles estão lá jogando truco, gente. Pelo amor de Deus. Pois você tem que fazer a sua parte mesmo, o máximo que você puder. Mas calma, Beatriz, que todo mundo vai compreender de um jeito ou de outro. A ficha vai cair para todo mundo. Espero que sim. Vai sim, não vai demorar, não. Quem mais pode dividir com a gente como é que está sendo o trabalho, quem está trabalhando fora? O Marlon. Diga, Marlon. É igual a Beatriz falou, ela trabalha numa área com pessoas com a classe média, a classe social mais baixa. Eu trabalho na Savassi. Lá o pessoal que tem mais dinheiro e tal. Aí você trabalhando nessa pandemia, você vê como que as pessoas elas pensam apenas em si. Elas não estão nem aí pro próximo. Porque o pessoal tava com aquela de comprar álcool em gel para poder usar, que não sei o quê. Aí, como tava muito difícil de comprar, porque tava vendendo muito e o pessoal não tava achando, aí o pessoal lá onde a gente trabalha, eles estavam colocando uma quantidade limitada por pessoa para todo mundo ter acesso e tal, e não passar para muitas pessoas essa doença. Isso. Aí as pessoas chegam para comprar, a gente falava que não podia vender para mais de um, eles achavam um absurdo, eles não pensam no próximo. Aí, tipo assim, como eles têm a classe social melhor, eles acham que eles são melhores que os outros. Aí eles falam, não, que eu tenho que comprar, que não sei o quê, que eu tenho que proteger minha família, mas a gente falava com eles, mas o que adianta você proteger o próximo, o pessoal da sua família e quem tá do seu lado adoecer? Você tem que ter uma consciência que todo mundo precisa de comprar. Eles achavam um absurdo o pessoal não querer vender uma quantidade maior para eles, e sendo que a fila tava gigante, com tanto de gente querendo. E eles não pensam nisso. Isso é muito delicado, né? E esbarra mais uma vez aí nos profissionais de saúde, porque eles têm que ter jogo de cintura, visão, tem que saber abordar, saber dar esse retorno.
né? Que é fundamental. Tem mais Pois alguém? Tem, Wendel. Nesses dias de quarentena mesmo, fiquei sem em casa. Eu sou autônomo, eu sou cabeleireiro e eu trabalho aqui no mesmo bairro. Sim. Aí hoje, os donos dos salões queriam até abrir salão. Eu falei, gente, tipo, eu sou autônomo. As pessoas acham que a gente não quer trabalhar. Eu falei, não, independentemente, ninguém está feliz por ficar em casa sem poder disputar na faculdade, enfim, estamos nessa correria. Porém, não dá, você não vai arriscar uma coisa, tipo, que as pessoas falam economia, sim, mas e se você vai trabalhar e você fica doente, o que pode acontecer? Porque eu estava até conversando isso, porque as pessoas estavam falando tantas doenças que existem no Brasil. Sim, existem, mas tem muitas doenças que você sabe como combater e você sabe como cura. Por exemplo, igual a dengue. Mas essa doença é uma luta no escuro. Você não sabe com quem você está lutando. E, tipo, aí as pessoas estavam falando assim, um colega meu até postou na rede social, gente, eu sou a favor de que todos voltem a trabalhar para a economia do país, e é só a gente seguir as regras de passar muito álcool e gel. Eu falei assim, sim, mas a principal regra é ficar em casa. Porque se você está ficando em casa, você tá correndo menos risco de pegar. E eu fiquei pensando mais na minha avó, que ela tem 84 anos. É tanto que quando eu saio, a primeira coisa que eu chego, eu já vou pro banheiro, eu jogo água, tomo banho, já passo álcool em gel nas mãos, porque a gente tem que pensar nos outros também, não só na gente. Não é porque não é só porque a gente não está numa situação de risco que a gente não possa pensar no próximo. Eu acho tão... E é bem complicado. E nós temos que pensar no próximo. Por que nós estamos discutindo isso mais uma vez? Nós estamos focando no ponto aonde aborda a psicologia aplicada ao profissional da saúde. Então, gente, nós estamos vivendo um momento extremamente delicado, único, né? E até, como dizem algumas pessoas, ficção científica. Então, o que a gente tem que compreender nesse momento? Eu preciso manter o meu equilíbrio, tá? Eu tenho pessoas, gente, que eu estou acompanhando, né? Em que as pessoas têm medo de sair de casa, falei errado, sair do quarto. Por quê? Porque elas acham que quanto mais elas ficarem livres, mais elas vão correr riscos dentro de casa. Tem pessoas em que não estão comendo determinados alimentos porque acham que esses alimentos ela pode muito frio, é muito quente e pode deixar o vírus mais forte. Eu estou querendo mostrar para vocês de que o ser humano está carente, o ser humano está inseguro, porque é algo muito novo. E se ele desconhece esse novo, ele fica o quê? Nervoso, ele fica apreensivo. E cada um reage de um jeito. Cada pessoa reage de uma forma. Então, nós temos que tomar cuidado com essa forma que o outro está reagindo, porque vai esbarrar na gente. Esse grupo aí que a Beatriz citou, né, que não tem noção ainda, calma, eles vão ter. O que a colega citou anteriormente também, de que no hospital, né, ela está em outra equipe, mas todos são linhas de frente porque você está no mesmo ambiente. Então, você acaba correndo risco, você acaba tendo problema, tudo da mesma forma. Então, é uma questão delicada, não é uma questão simples. Ô, Malu, posso te interromper um pouco? Pode. No meu caso, trabalho no hospital, algumas pessoas estão pedindo para a gente que usa branco, a gente evitar sair de casa de branco, alguma coisa, por causa da área de saúde. As pessoas têm uma mente tão, sei lá, como, assim, a gente não sabe nem explicar. Eles estão agredindo o profissional de saúde, porque com medo de estar acontecendo alguma coisa para eles. Como que é capaz de agredir? Hein, gente? Me conta, como é que eu vou agredir uma pessoa que está cuidando de mim? Mas aqui, assim, as pessoas, é falta de instrução mesmo, de conhecimento. As pessoas, não, assim, elas pensam que a gente que está trabalhando lá dentro,
que a gente está mais propício a ter de que eles que estão fora. E, assim, é inevitável, não, agora, nesse momento. Eu acho que cada um está propício a ter, né? Porque é mais fácil a gente pegar dentro do ônibus que, às vezes, dentro do hospital. Exatamente, que as pessoas têm mais cuidado, que as pessoas são mais preparadas. Tem medo do desconhecido. Exatamente. A gente volta no ponto medo do desconhecido. Essa coisa de agressão que ela falou, tava uma amiga minha, ela é enfermeira, ela falou que tá realmente um caos. As pessoas acabam querendo agredir a pessoa da saúde, às vezes tanto verbalmente, tanto fisicamente. Ela falou que fica meio, tipo assim, sem reação, às vezes, sem saber, tipo assim, a que ponto o ser humano chega quando ele tá desesperado. Uhum. Tem um filme. Ela trabalha, não sei onde é, ela falou comigo, só que eu esqueci. Era em algum hospital que ela trabalha, só que ela falou que a situação tá realmente feia. Isso que você está citando aí, das pessoas ficarem desesperadas, tem um filme muito feio, mas que ilustra um pouco essa questão do... Enquanto, né, tem grupos que se unem, tem outros que passam por cima de qualquer coisa. E o ser humano vai estar sempre, né, em adaptação. Ele chama O Abismo. Quem quiser assistir, e se porventura quiser depois comentar, pode me chamar, que a gente conversa. Se mais pessoas assistirem, a gente trabalha em algo, porque é interessante. Bom, oi? Tem final bom? Não entendi. Tem final bom? Tem final bom? Chamando a abismo, final bom. Não entendi, gente. Não, eu perguntei, brincando, se tem final bom. Entendi agora. Pois é. Qual que é o nome do filme? O Abismo. Tem na Netflix? Pergunta difícil. Não sei. Todo mundo pergunta isso. Mas vocês podem procurar a tela, printar e mandar para mim para perguntar se é esse. Tá certo. Deixa eu procurar aqui agora rapidinho no meu celular, se eu vejo alguma foto para dar alguma informação. Espera aí, enquanto a gente vai conversando. Um outro ponto, então, que eu queria abordar também, né, quando a gente está falando aí sobre essa questão de saúde, trabalho e a psicologia, é que a gente tem que lembrar de estar bem. É um momento delicado, mas a gente tem que estar bem. Porque se você não estiver bem, por tudo que vocês já perceberam, o que que acontece? Adoece. O mais difícil de manter bem nesse momento é o psicológico, né? É dele que nós estamos falando. A pessoa fica presa em casa. Tem gente que não sabe muito como reagir a esse tipo de situação, porque tem gente que gosta de sair muito e tal. Aí é mais complicado. Uhum. Realmente é muito difícil. Estou aqui procurando, tá? E é uma questão assim que a pessoa pode passar a sentir tudo. Tudo. Por quê? Porque o emocional é que vai alimentando. E aí a gente aumenta a proporção ou não. O governo liberou a campanha de vacinação da gripe para os velhos, né? Foi. Só que muitos deles estão achando que essa injeção, quem tomar não vai ter o coronavírus. Então, quando a gente chega na farmácia e não tem, eles estão quase batendo na gente. Mas eu vou passar, vou ficar doente. Já foi muito dito também, vocês concordam? Quer dizer, a pessoa pegou quem
Quem quis a informação, quem consegue absorver, quem consegue trabalhar. Mais uma vez, o quê? Não é para todo mundo. Mas na própria campanha de divulgação da vacina, lá fala que ela não é imune ao coronavírus. Aí é para quem presta atenção no que está sendo falado. Eles não prestam atenção, não escuta, eles só escutam o que eles querem. Exatamente, ou que dá conta. Gente, não encontrei aqui. Eu estou encontrando o filme... Peraí que esse aqui sumiu. O Abismo do Medo, que também é interessante, mas não é esse que eu queria agora para ilustrar, não. Eu vou procurar, vou pedir meu filho para procurar. Que esse também ajuda, mas não é exatamente o que eu queria. Esse Abismo do Medo. Aí você manda para líder de turma, para ela passar para a gente. Tá, eu vou tentar localizar o outro. Mas vocês estão percebendo como que o emocional conta, como que o emocional é fundamental para que você fique no equilíbrio ou você saia deste equilíbrio? Realmente. Percebem isso? Sim. Então, tá bom. Gente, vamos encerrar por hoje, então, pessoal. Vamos, né? Aqui, você vai postar essa aula quando? Ó, assim que a gente termina a aula, ela é convertida. Ela passa por um outro processo. Esse processo, nessa plataforma que nós estamos utilizando, ela demora um pouquinho. Já teve algo que demorou até 2 horas. Então, eu acredito que eu consiga colocar a aula de hoje amanhã, depois do almoço. Ah, tranquilo. Tá? Mas podem aguardar que estará lá. Qualquer dúvida, já sabem, me liguem. Não manda zap, que meu zap, ele falou que não aguenta mais. Então, ele tá fazendo umas greves, sabe? Então, vocês me liguem. Qualquer dificuldade, qualquer problema. Lembrando mais uma vez, diante de tudo que nós estamos passando, nós vamos fazer tudo como estamos fazendo para que ninguém tenha nenhum tipo de prejuízo, dificuldade. Nós vamos conseguir sanar todas as questões, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso, quanto à prova. Agora, nós não temos que preocupar com isso. Nós temos que fluir com as nossas aulas e aguardar alguns direcionamentos que o governo vai dando e a gente vai seguindo. Combinado? Ok. Combinado, então. Malu, você querer conversar alguma coisa comigo? Que é a Débora. Eu quero pedir, por gentileza, para as líderes ficarem, que eu vou confirmar algumas coisas que vocês me enviaram, vou entrar aqui na página. E o restante, ok. Então, muito obrigada pela noite. Nos encontramos novamente, né? De novo e novamente. Tá vendo como é que eu tô repetindo assim para ninguém esquecer? Redundante. Na semana que vem, o mesmo bate-horário. Combinado? Combinado. Então, enorme abraço para vocês. E aí eu fico só com as líderes. Oi. Ok, boa noite. Boa noite, pessoal. Abraço. Boa noite. Obrigada. Oi. A líder de farmácia, a Mariane, ela está conseguindo te ouvir, só que ela não está conseguindo falar, ela não está tendo o retorno, né? Aí ela pediu para te avisar que ela não vai conseguir te responder. Tá. Não, tudo bem. A Mariane, ela me encaminhou se ela está me ouvindo, tá ótimo. Eu peço que eu vou pedir para a Mariane, eu vou pedir para as 3 líderes. Então, eu tenho aí de líder a Mariane, a Desirê, não é isso? E a Débora? Isso. Tá, a Débora também é de Nutri. Isso. A Desirê é do primeiro e a Débora é do? Terceiro. Perfeito, também de Nutri. O que eu vou pedir para vocês encaminharam os trabalhos? Eu te mandei no WhatsApp. Perfeito, eu mandei no e-mail e um só foi no WhatsApp, porque era muito grande para ir pelo e-mail.
Ah, tá. Então eu vou pedir outra coisa agora, por gentileza. Porque eu vou baixar isso, que eu não consegui chegar na turma de vocês, né? Porque eu estou com muitas mensagens. Então eu vou pedir que tanto a Mariane, quanto a Desirê, quanto a Débora me dê um oi no Zap, só para a mensagem de vocês subirem. Para amanhã ficar mais fácil de eu localizar, corrigir e lançar as notas. Pode ser? Ah, então você ainda não lançou a nota, porque tem uma nota lá no nosso, de uma atividade que tem 300 pontos, e aí os meninos estavam com dúvida se esse resumo estava valendo só 300 pontos. Então, esses 300 pontos não são dos resumos. Peraí, só me conta aqui. O que eu só me lembro aqui para eu anotar. O que eu pedi que vocês fizessem? Só retomando. Foi só o resumo do capítulo 1, 2 e 3. Isso, da unidade 2. 7 e 8 e unidade 1 e 2. 1 e 2 da Croton, não é isso? E os outros da Book, perfeito? Exatamente. Isso aí já são os 300 pontos que já foram lançados. Ah, tá. Tá? É porque o que eu encontrei de diferente? Eu encontrei algumas pessoas, eu não consegui localizar na lista, ou então a pessoa fez posteriormente, depois que eu tinha lançado. Então, eu preciso que vocês três, por gentileza, que eu vou verificar esses nomes que eu já olhei alguns, mas não todos. Eu preciso só de vocês um favor para olhar para mim quem da sua turma que não tem a nota. Tá bom. Tá? Aí, quem não Essa tiver nota a nota... que você deu... Oi? Essa nota que você deu foi do dia que você olhou o caderno em sala? Não, eu tenho caderno, eu tenho os resumos que vocês enviaram. Então, quem eu já tinha anotado, eu já fiz as observações aqui nas minhas folhas. Agora, as outras pessoas é que, devido à interrupção que a gente teve, devido ao vírus, vocês me enviaram aí através dos representantes. Isso, mas é porque depois daquele dia você ainda pediu 7 e 8, então teve gente que mandou de novo. Não tem problema, não, eu tô sabendo. Tô sabendo, tá? Eu só gostaria de vocês três, a Mariane, a Desirê e a Débora, por gentileza, que verifiquem com os colegas, caso alguém esteja sem nota. Uhum. Tá? Porque nesse momento eu considerei tudo. Até pensou em mim, eu tô considerando. Tá? Combinado? Agradeço mais uma vez aí as minhas líderes. Oi. Teve uma aluna que ficou sabendo desses resumos ontem, que no caso seria a Daiane. Ela chegou bem depois. Aí ela estava querendo ver se podia entregar esses resumos com um prazo maior. Pode, ela pode entregar e ela vai estar sem nota. Aí eu preciso que ela me entregue assim que for possível, então. Na minha sala também tem 2 meninas que chegaram agora e não têm acesso a nada, nem ao AVA. Não sei se elas conseguiram falar com você. Mais uma vez, eu peço a vocês o seguinte: encaminhem o material no grupo. Se você já encaminhou e a colega não entrou na época, porque ela não estava, encaminha novamente para que os colegas que estejam, por alguma razão, sem receber ou sem acesso, possam ter acesso a todo o material. Ok? Tá bom. E qualquer dúvida, não tem problema. Quem não fez a tarefa pode fazer, porque essa semana eu não vou pedir, né? Nada para vocês, mas para a semana, para outra, daqui 15 dias, eu vou pedir uma tarefazinha maior. Então, quem não fez, se puder fazer para poder, e vocês me passarem o trabalho e o nome da pessoa, para eu poder consertar e alterar o que for necessário. Tá bom. Combinado? É momento de tranquilidade. Tudo vai dar um jeitinho. Não temos que preocupar com isso. Tá bom? Meninas, obrigada. Obrigada pela parceria de sempre, tá? Qualquer dúvida, podem me ligar. Tá bom. Tá bom. Certo? Então tá. Um grande abraço para vocês. Obrigada. Até semana que vem, o mesmo bate-horário. Obrigada. Até. Um abraço. Beijo. Grande.